Ilustre senador Jorge Viana, que preside esta comissão de senadores que analisa a reforma do Código Penal, ilustre senador Pedro Taques, que é o relator deste projeto e um dos seus idealizadores no sentido da mudança e alteração do Código Penal, ilustre procurador Dr. Luiz Carlos Gonçalves, senhores senadores, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui presente, o Senado com o qual eu convivi tão intensamente durante todo o processo constituinte, como assessor especial do Dr. Ulisses, foi uma larga e profícua convivência e um grande aprendizado para mim. Quero ser bastante simples, sintético, porque meia hora é um tempo bastante exíguo para examinar todas essas questões. Quero dizer que a minha manifestação não é apenas em cunho pessoal, na verdade traduz posição que foi assumida pelas entidades mais representativas do campo do direito, seja no campo da advocacia, desde a Ordem dos Advogados, Instituto dos Advogados Brasileiros, Instituto dos Advogados de São Paulo, do Paraná, Associação dos Advogados, Movimento do Ministério Público Democrático, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Em suma, são cerca de 20 entidades, em nota, inclusive, que foi enviada a este Senado Federal. Recentemente, na última semana, eu disse que a minha intensa preocupação com este projeto é porque este projeto apresenta impropriedades de tamanha grandeza que pode se constituir, inclusive, no objeto de uma vergonha internacional. E eu, para mostrar isso, lembro aqui frase de trabalho que consta do professor Luiz Greco, que é o principal orientando do professor Klaus Roxin, na Alemanha, e em trabalho publicado que está no site do IBCCRIM, ele diz que o projeto é uma mescla de desconhecimento jurídico e linguístico, falta de estudo, desatenção, exibicionismo. Vamos alargar os adjetivos e vamos às demonstrações dessa minha preocupação. A nossa posição sempre foi de preocupação no sentido da proteção do nosso direito e proteção do direito penal. Vamos começar logo na teoria do crime. Participei de várias comissões de elaboração legislativa e sempre tivemos como princípio que não se deve alterar aquilo que não tem causado, mesmo que com algum erro dogmático não tenha causado prejuízos que já esteja consolidado na jurisprudência, consolidado na doutrina, que não se deve fazer alterações apenas para fazer adequações a modernidades que estejam aparecendo. Vamos logo ao capítulo inicial da estrutura do crime, e o que mais me preocupa é a parte geral. Se na parte especial existem absurdos, eu vou citar um ou outro, no entanto, na parte geral, que vai atingir diretamente a segurança jurídica, a segurança do cidadão, é que são os fatos mais graves. Diz aqui no artigo 14 do projeto, a realização do fato criminoso exige ação ou omissão dolosa ou culposa que produza, vejam bem, senhores senadores, ofensa potencial e efetiva a determinado bem jurídico. Aqui se está a determinar que fato é aquilo que causa uma ofensa ou que tem potencialidade para causar uma ofensa. Ou seja, são os crimes chamados crimes de resultado, crimes materiais ou crimes de perigo concreto. Só que o projeto é largo na criação de crimes de perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de entorpecentes. O tráfico de entorpecentes não tem uma potencialidade que atinja diretamente A, B, C ou D. Ou a direção de veículo em estado de embriaguez, que não depende de ter sido criado qualquer perigo. Então, se há uma definição de fato criminoso como aquele que atinge ou pode atingir, tem potencialidade para atingir, num tráfico de entorpecente pode-se dizer, não, esse não é um fato criminoso, porque o Código define o que é fato criminoso, e este é um fato criminoso porque não existe nenhuma potencialidade de atingir quem quer que seja, determinado, específico, ou no caso de embriaguez, ou se define como crime de perigo concreto e crime de material e se elimina os crimes de perigo abstrato, mas não. O projeto é profícuo na criação de
de figuras de crime de perigo abstrato ou de perigo presumido. Tem uma contradição grave. Logo no parágrafo único do artigo 14, adota-se a teoria da imputação objetiva, que é muito mais uma teoria que serve como cânone interpretativo. Pegue-se qualquer das legislações atuais, não houve introdução de uma teoria da imputação objetiva, mas importa-se a teoria da imputação objetiva erradamente. Porque se diz aqui, o resultado exigido somente imputável a quem lhe der causa, e se decorrer da criação ou incremento de um risco, deveria ser de um risco proibido, se fosse se traduzir o que é a imputação objetiva. Mas se diz de um risco tipicamente relevante. Mas se a causa é o pressuposto, não pode ser tipicamente relevante e nem tem sentido. A frase não tem sentido. De um risco tipicamente relevante, o que é o risco tipicamente relevante? Vai ter que começar a fazer investigações sobre o que é o risco. O risco é o risco proibido e não o risco tipicamente relevante. E o que é pior, no final, vírgula, dentro do alcance do tipo. O que é dentro do alcance do tipo? Sabe o que é? É uma teoria, o único autor é o Roxin, que adota essa figura dentro do alcance do tipo, que é algo teratológico. Dizer, a norma que proíbe o homicídio, o homicídio culposo, diz lá que deve ser prudente, não se deve respeitar a velocidade quando se passa na frente de uma escola, que está a 40 km, alguém anda a 50. Essa norma não está lá visando impedir que alguém se jogue debaixo do automóvel. Então, se alguém está a 50 km passando na frente da escola e não a 40, e um suicida se joga, essa norma não está visando esse fato. Então, dentro do alcance do tipo, é algo teratológico. É uma exceção da exceção que só Roxin adota. E nós vamos distribuir isso aqui. O Código de Direito Penal, Beccaria já dizia, a lei tem que ser clara e precisa. Dentro do alcance do tipo, é ininteligível. Ininteligível para os advogados, ininteligível para os juízes, ininteligível para os doutrinadores mesmo, porque é só Roxin que entende isso. Depois, no crime omissivo impróprio, tem aqui no parágrafo único do artigo 17, se diz, parágrafo único, uma frase isolada, a omissão deve equivaler-se à causação. Valeria o verso se não fosse o erro de português. A omissão deve equivaler-se à causação. Se quisesse dizer, deve equivaler, não deve equivaler-se à causação. Mas só que não existe possibilidade de comparação entre omissão e causação, não existe equivalência. A equivalência, diz até Luiz Greco nesse trabalho, é entre a omissão e a ação. Agora, essa frase, me decifrem, senhores senadores. A omissão deve equivaler-se à causação? Isso aqui vou lhes dizer, é direito penal esotérico. Então a minha preocupação é esta é a parte geral que vai regular toda a aplicação do direito penal. Este é o núcleo da ciência do direito penal que o Brasil vai apresentar ao mundo. No dolo, disse o crime doloso, quando a gente quis realizar o tipo penal. Mas ninguém quer realizar o tipo penal. Se eu digo que quer realizar o tipo penal, eu vou perguntar para o agente, o senhor queria realizar o tipo penal? Não, eu não sei nem o que é esse tipo. O senhor quer realizar o tipo penal? O que se quer realizar é uma ação que comporta os elementos do tipo penal. O que se quer, e eu digo isso, aliás, minha instituição, é a ação típica, mas não o tipo penal. O que caracteriza este projeto, sem dúvida nenhuma, é uma confusão contínua entre dados naturalísticos e dados normativos. Quer realizar o tipo penal? Isso não existe. O que se quer realizar é a ação típica. Então é uma utilização de termos e conceitos jurídicos de forma absolutamente imprópria. Mas vamos à frente, porque o tempo urge, eu tenho pouco tempo para uma exposição tão longa. Na consumação, na tentativa,
que o Código não tem tido problema nenhum com a definição que é aceita, que é aplaudida, que está na parte geral do Código de 40, que foi reproduzida em 84, sobre o que é crime tentado. Mas abre-se diz o que é tentativa e abre-se um artigo 24 para dizer início da execução. Vejam como fica confuso. Há início da execução quando o autor realiza uma das condutas constitutivas do tipo. Muito bem. Aí segue. Ou segundo seu plano diletivo. Quer dizer, tem que investigar qual é o plano diletivo do autor. Pratica atos imediatamente anteriores à realização do tipo, que exponham a perigo o bem jurídico. Mas existem crimes de perigo concreto que admitem tentativa, como o crime de incêndio. E fica a dúvida, o que significa atos imediatamente anteriores à realização do tipo? Vai ter que se examinar quais são os atos anteriores à realização do tipo, que é levar uma investigação de quais são os atos anteriores à realização. Para que fazer essa definição se a tentativa, na forma como está definida, e todas as legislações, eu trouxe aqui vários excertos de códigos importantes, é simples, é o início da execução. Depois a doutrina vai estudar se precisa ser início da execução, é colocar em perigo o bem jurídico, ou se não é necessário ter o aspecto material, porque existem crimes de perigo concreto que admitem tentativa. Mas vejam bem, então, pratica atos imediatamente anteriores à realização do tipo. Quais são os atos? Como é que se vai definir quais são os atos imediatamente anteriores à realização do tipo? Se exige que exista condutas constitutivas do tipo como parte inicial. E aí vem algo absolutamente inaceitável, um parágrafo único que se diz respeito exclusivamente aos crimes contra o patrimônio. Parágrafo único. Nos crimes contra o patrimônio, na parte geral. Nos crimes contra o patrimônio, a inversão da posse do bem não caracteriza por si só a consumação do delito. É para decidir o problema do latrocínio. Se existe tentativa de latrocínio ou latrocínio, quando se furta, quando se mata alguém sem se ter levado, ou quando se furta sem... Ou seja, para decidir o problema do latrocínio, se coloca uma norma específica de patrimônio na parte geral do Código. Indo à frente na parte geral. Exclusão do fato criminoso, que já é uma terminologia estranha. Não há fato criminoso quando a gente pratica. Parágrafo 1º, princípio da insignificância, que é algo que foi construído pela doutrina, não precisa estar regulado isto no Código Penal. E vai estar regulado errado. Se traduz aqui no princípio da insignificância o que consta de um acordo do ministro Celso de Mello. E se coloca a insignificância como causa de exclusão do crime. Não é causa de exclusão do crime, a doutrina majoritariamente estabelece que insignificância é caso de atipicidade, é o furto da manteiga. E ao mesmo tempo se fala que existem 3 critérios para exclusão do fato para ser excluído. Inclusive, o Ministério Público vai ter que denunciar para que se reconheça a causa de exclusão do crime. Quando não deveria sequer denunciar o furto da manteiga, porque é fato atípico. Isso não precisa estar no Código. E aqui se estabelece o princípio da insignificância. Sabe quando vai ver o princípio da insignificância? Precisa 3 condições. Mínima ofensividade da conduta. Ofensividade da conduta. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Inexpressividade da lesão jurídica. Mas ofensividade e lesividade são sinônimos. Ofensividade e lesividade são sinônimos. A ofensividade é mais ampla no sentido de que ela também se refere não aos crimes materiais, mas aos crimes de perigo abstrato. Mas a ofensividade é um conceito consagrado que preenche a lesividade. Então se exigem 2 coisas que são iguais. E mais, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, quer dizer, a pessoa entra a reprovabilidade na causa de exclusão, que não é causa de exclusão da criminalidade, que é uma causa de atipicidade. Então não é para ficar preocupado.
traduz-se um acordo do Supremo Tribunal Federal contrariando totalmente tudo aquilo que é doutrina e que grande parte da jurisprudência já consagrou, para saber se a pessoa que furtou a manteiga, se ela teve ou não um antecedente, se ela é perigosa ou não. E mais, numa linguagem curiosa, né, num direito penal que me parece um pouco culinário, reduzidíssimo grau de reprovabilidade. O que é reduzidíssimo grau de reprovabilidade? Uma pitada de reprovabilidade? No estado de necessidade, para prosseguir, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para proteger bem jurídico, pode haver até uma discussão, mas aqui é algo muito grave. Muito grave. Porque se estabelece que o estado de necessidade pode ser reconhecido sem que não houvesse inevitabilidade de outro meio. Ou seja, o estado de necessidade é quando se atinge alguém, vítima, quando a vítima é um terceiro inocente. São duas tábuas, são duas pessoas se afogando e uma única tábua de salvação. Só se justifica o estado de necessidade se houver uma única tábua. Ou se o sujeito puder nadar e ir para a praia, é um outro meio, há outro meio. Característica fundamental do estado de necessidade é a inevitabilidade de outro meio, para que ele possa atingir um terceiro inocente, que não causou o afogamento, que não causou o afundamento da barca. Agora fica aqui o alvitre do agente, porque tiraram a exigência da inevitabilidade. Então, os dois que estão se afogando vão decidir: eu nado para a praia e me esforço, ou eu tiro a tábua e mato o afogado do lado, ou o náufrago do lado. Tiraram o núcleo do estado de necessidade, que é a inevitabilidade. Fica a critério da pessoa escolher um meio, outro meio, ou o meio pelo qual ele se salva, mas prejudica um inocente. É extremamente preocupante isto. Vamos ainda ao concurso de pessoas. No concurso de pessoas há também fatos extremamente graves. Que é sempre querer modernidade, mas sem ter tido atenção, sem ter tido aplicação. Não se traz doutrina para dentro do código simplesmente para ter modernidade. Tudo tem que ser pensado. Os códigos atuais, que foram inclusive recentemente remodelados, não trazem novidades na parte geral. Eles efetivamente acabam por deixar consagrado aquilo que não está causando problema. Na coautoria, concurso de pessoas. Vejam bem isto aqui. Concorrem para o crime os autores que executam o fato realizando elementos do tipo. C. Dominam a vontade de pessoa que age sem dolo. Atipicamente. Não precisa ser atipicamente. Agem sem dolo. Atipicamente, vírgula. De forma justificada. Esse aqui é o problema da autoria imediata, em que o autor imediato está coagido, está agindo em erro. Mas aqui se fala atipicamente de forma justificável, de forma justificada ou não culpável. Então, aqui se está dizendo, né? Aqui se está dizendo que é de forma justificada. Se alguém vai responder, por exemplo, dá uma arma para alguém que se defende em legítima defesa, quem deu a arma vai responder, porque o outro agiu de forma justificada. Não é caso de justificada, é autoria imediata, é o problema de coação, de erro. Numa linguagem absolutamente... Porque este intercalada domina a vontade de pessoa que age sem dolo atipicamente. Mas mais grave ainda, na coautoria, é no inciso 2, letra B, que se transforma em cúmplice quem não evita que um crime seja praticado por terceiro. Aonde chega a responsabilidade penal? Diz aqui: partícipes assim considerados, aqueles que deviam e podiam agir para o crime cometido por outrem, mas se omitem.
Mas se omitem. Quer dizer, aquele que deveria evitar um crime, porque é da sua função ser guarda dentro de uma agência bancária, e ele não evita, ele passa a ser coautor do assalto. Numa imensa amplitude de um dever geral de omissão e de transformação do omitente em cúmplice, em agente do crime praticado. Indo mais adiante, na parte geral, a eliminação do livramento condicional. Isso tem uma gravidade absoluta. Elimina-se o livramento condicional. Não há o livramento condicional. Não se diz por quê. Vai criar um processo de crime, de prisionização, um imenso processo de prisionização. Já se tem um rigorismo na passagem de um sistema para outro, do sistema fechado para o sistema semiaberto. Aliás, o sistema semiaberto se erra também, ao meu ver, porque se te permite trabalhar fora. Eu acho que o sistema semiaberto não é uma reprodução do sistema aberto. Nos crimes praticados mediante violência, a passagem do fechado para o semiaberto é mais rigorosa, que é 80% da população carcerária brasileira, e sem livramento condicional. Então, a maior parte das condenações a 5 anos e 4 meses serão cumpridos 5 anos e 4 meses. Parte no sistema fechado e parte no sistema semiaberto. Sem livramento condicional. Tira a esperança do condenado. Tira a perspectiva de bom comportamento para meritoriamente obter a liberdade condicional, que é um grande instrumento, secular instrumento de recuperação prisional. O que importa, isto sim, sempre insisto, é a existência e o egresso, para lhe dar condições ao sair, efetivamente, de não reincidir, mas não impedir o livramento condicional. Não impedir o livramento condicional. Mas, medida de segurança. Fomos nós, na reforma de 84, que criamos a hipótese do livramento do tratamento ambulatorial. Com certo receio, porque seria para os inimputáveis não ter internação e ter o tratamento ambulatorial. Estabelecíamos que o tratamento ambulatorial seria aplicado àqueles os crimes praticados com crime de detenção. Acaba a detenção, mas não tem nenhum critério. Porque no artigo 95(2), que se estabelece o tratamento ambulatorial, não há nenhum limite. Então o tratamento ambulatorial pode ser aplicado a qualquer crime, ao crime de homicídio e ao crime hediondo. Então será negócio ser reconhecido inimputável para ganhar o tratamento ambulatorial no crime hediondo. Porque não existe nenhuma limitação. Depois, no artigo 105, o estabelecimento 105 e 106 da barganha e da delação. A barganha que é manifestamente inconstitucional, porque significa o reconhecimento da culpa para que, sem o contraditório, sem o processo acusatório, o juiz venha aplicar a pena mínima, mesmo para o crime, qualquer tipo de crime. Aplique a pena mínima, sendo que o condenado se beneficia da circunstância de não ter que cumprir a pena em sistema fechado. Então, enquanto que as demonstrações da aplicação da barganha nos Estados Unidos mostram o grau de injustiça que lá ocorre, de muitos inocentes que, receosos de não por comprovar sua inocência, aceitam o reconhecimento da culpa para ter um benefício, ou do Ministério Público que oferece a barganha porque também não tem certeza das provas que possui para conseguir um resultado condenatório. Mas é manifestamente inconstitucional a imposição da pena mínima sem que haja o contraditório. Num jogo, numa barganha, em que os advogados passam muitas vezes a ser coniventes, de propor a barganha para ganhar o processo, entre aspas, e se safar de um trabalho mais longo. A barganha, inclusive, não é matéria do Código Penal.
No artigo 106, tem aqui a delação. A delação não é novidade no Brasil, não. Na lei de 10 de junho de 1835, a lei escravagista, que estabeleceu o rigorismo escravagista, depois da revolta dos malês na Bahia, estabelecia que os escravos que denunciassem a insurreição seriam perdoados. Silvério dos Reis, eu chamaria o artigo 106 o artigo Silvério dos Reis. Silvério dos Reis também fez a delação de Tiradentes para ser salvo da perseguição do fisco da coroa portuguesa. E aqui se diz o seguinte, que haverá o perdão judicial para qualquer tipo de crime. Ou perdão judicial para aquele que trouxer algum elemento que ajude a apuração. Eu creio que honradez deve haver até na prática do crime. No crime organizado, o coautor fica dentro do barco delituoso até o momento que começa a afundar. Aí pula para o barco da licitude, vamos dizer assim, para ganhar o perdão judicial. Mas vamos à parte especial do Código. Eu não sei quanto tempo eu tenho, senador, mas eu quero dizer... Eu queria só informar a Vossa Senhoria que... durante a sessão, Vossa Senhoria vai ter a oportunidade de se contrapor e falar, que aí pode até ficar um pouco melhor. Então, o senhor faz uma primeira... eu vou depois o senhor vai falar várias vezes ainda. Pensar alguns fatos, alguns delitos. Eutanásia. Eu sou favorável a que haja um tratamento privilegiado, benéfico à eutanásia. Mas não, evidentemente, não da forma como está previsto no artigo 122 do projeto. No artigo 122, estabelece que pode haver o perdão judicial para o parente que mata o doente em estado terminal, independentemente de diagnóstico médico. Não se exige diagnóstico médico no artigo 122 da eutanásia. Quem vai julgar o estado terminal é o parente que mata aquele que precisa, que mata quem precisa se salvar do sofrimento. O juiz deixará de aplicar a pena, avaliando as circunstâncias do caso, se houver relações de parentesco entre o autor e a vítima. Se não exigindo, no caput do artigo 122, não se exigindo diagnóstico médico comprobatório do estado terminal. Quantos velhinhos vão olhar com desconfiança o suco de laranja que o filho sequioso lhe traz? No crime contra a honra, revogou o Supremo Tribunal Federal a lei de crimes a lei de imprensa, porque era esbulho autoritário. Eu tenho minha desconfiança de que teria agido bem nisto, porque tinha coisas que eram beneficiárias do jornalista. Mas está revogado. Na lei, revogada por ser esbulho autoritário, a pena para difamação mínima era de 3 meses. No projeto, é de 2 anos. No crime de omissão de socorro, para ver a desproporção, artigo 132, omitir socorro à criança abandonada. Pena mínima, 1 mês. No artigo 394, omissão de socorro para animais. Omissão de socorro para animais. Pena de 1 ano, 12 meses, 12 vezes mais. Quer dizer, se encontra uma criança e um cachorro que precisam de socorro, atenda o cachorro, porque senão vai ter pena de 12 anos. É a criança, pena de 1 mês. Eu vou... Não, só pode seguir que eu vou dar mais um tempinho. Tá certo. Mas em termos importantíssimos, como corrupção no setor privado, que é no artigo 167, que é o movimento internacional para a criação do setor privado, a corrupção no setor privado pode ser praticada por qualquer funcionário da empresa. Diretor financeiro, o presidente ou o almoxarife. No artigo 167, no entanto, se quis trazer a corrupção para o setor privado e se comete um erro que elimina toda a importância. Se diz,
exigir, solicitar ou receber vantagem como representante da empresa. Não precisa ser representante da empresa. Pode ser o almoxarife, pode ser o diretor financeiro que não tem representação legal. Ou seja, as coisas foram feitas com pouco cuidado. Eu vou dar 2 exemplos apenas da minha preocupação com relação à ausência de cuidado nos crimes ambientais. Os crimes contra a humanidade têm problemas, os crimes de trânsito têm problemas, nos crimes de drogas têm problemas. Eu vou ficar no crime ambiental, tem 2 hipóteses aqui que são realmente teratológicas. Realmente teratológicas. A hipótese do confronto de animal, que se estabelece 3 verbos: patrocinar, financiar ou assistir. Um confronto entre animais. Briga de galo. Pena. Sabe qual a pena, senador Aloysio? 2 anos de mínimo. Por assistir uma briga de galo. Mas aí vem mais. Se algum galo sai mutilado, a pena aumenta de metade. Mas tem mais. Se o galo morre, a pena é de 4 anos. Ou seja, o assistente responde pelo galicídio. Isso não é nem responsabilidade objetiva. É inacreditável. Há uma figura chamada de molestamento de cetáceo, que era uma lei especial, que se imaginava que com a lei dos crimes ambientais ela tivesse sido revogada, ela retorna no artigo 399. Artigo 399. Retorna. Molestar cetáceo, baleia, golfinho, tal. Pena de 2 anos. Artigo 399. Pescar ou molestar cetáceo. Pena. Pescar ou molestar cetáceo. Pena de 2 a 5 anos. Mas aí vem mais. Isso estava na lei, que causava uma vergonha internacional. Mas não bastou reproduzir a lei, se criaram alguns parágrafos. Parágrafo primeiro. A pena aumenta da metade se o cetáceo for filhote. E parágrafo segundo. A pena aumenta do dobro se o cetáceo morrer. Então pesca a baleia para fazer o quê? Se a baleia morre, se o cetáceo morre, a pena é de 4 anos, que é o dobro da pena da lesão corporal gravíssima. Eu poderia, senhores senadores, me dedilhar esse projeto, é o que eu digo, repito, desculpe-me os membros da comissão elaboradora que aqui estão, mas é um passeio pelo absurdo. É a minha intensa preocupação com este projeto. Eu creio que esse projeto devia ser absolutamente sobrestado. Chamo os jovens, como eu fui chamado na década de 80, como Luiz Greco, como Renato Silveira, como outros, como Cláudio Brandão, no Pernambuco, como tantos outros jovens doutores e professores titulares que podem se dedicar demoradamente a fazer uma grande consolidação. Primeiro, não mexer na parte geral, mas fazer uma grande consolidação, porque o direito penal brasileiro teve um expansionismo imenso. Eu agradeço muito a atenção e creio que ter aqui trazido, antes de tudo, uma imensa e imensa angústia. Muito obrigado.